Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Olá, chicos e chicas, como estão? Eu sou a professora Salviana e hoje vamos para a nossa segunda aula de língua espanhola do projeto Juntos no Enem. E como tema nessa segunda aula nós temos propagandas e campanhas. Nós vamos entender um pouco esses gêneros, identificá-los na prova do Enem, saber como responder questões onde eles sejam cobrados, tendo em vista que são gêneros que aparecem pelo menos a cada 2 anos. O Enem ele traz nas provas de espanhol uma regularidade nesses gêneros textuais apresentados. No caso da semana passada, nós vimos, da aula passada, nós vimos cartoon, caricatura, charge, nós vimos alguns gêneros que também aparecem com regularidade, da mesma forma que as campanhas e as propagandas aparecem uma média de a cada 2 anos. Aqui no slide eu trouxe as expectativas de aprendizagem da aula de hoje. Na aula passada, nós também tivemos essa expectativa de utilizar os conhecimentos prévios para identificar os diferentes tipos de gêneros discursivos estudados. E por que a mesma expectativa? Porque da mesma forma que precisamos utilizar os nossos conhecimentos prévios, os conhecimentos dos conteúdos já estudados para a aula passada, que eram de gêneros textuais, nessa aula da mesma forma. Nós precisamos relembrar, revisitar esses conhecimentos para a aula de hoje. E como segunda expectativa de aprendizagem, revisar a função e finalidade dos gêneros discursivos propostos. Por que revisar e não estudar, conhecer? Porque são gêneros que vocês já estudaram em português e muito provavelmente também já estudaram em espanhol. No primeiro ano, no segundo ano, são conteúdos de anos anteriores, não necessariamente agora do terceiro ano. Então, esses são os nossos objetivos, as nossas expectativas de aprendizagem. E como primeiro gênero, aqui no slide, nós temos a propaganda. A propaganda, ela é rica quando ela vem nas nossas provas em linguagem verbal e linguagem não verbal associadas, assim como os gêneros textuais da aula passada. Então, nós precisamos estar atentos a todos esses pontos da propaganda. O termo propaganda está relacionado à divulgação de ideias. Vão ser ideias de diferentes tipos que vão estar vinculadas ali naquela propaganda. E elas podem ser propagandas ideológicas, propagandas políticas, propagandas sociais, de produtos, no caso de venda de produtos, de promoções, entre outros tipos de propaganda. Então, ela abrange uma gama de tipos diferentes. Então, tem vários tipos. Agora a gente está se deparando muito com as propagandas políticas. A gente escuta, né? Agora é o horário político, ali são propagandas políticas. E nós temos propagandas de todos os tipos. Nós temos imagens, nós temos vídeos, áudio nas rádios, podcast, mas nós vamos focar aqui nas propagandas escritas, nas propagandas em cartazes, né? Porque são esses tipos que vão vir na nossa prova. Todas elas têm um caráter persuasivo, a intenção é persuadir, é fazer com que aquele interlocutor, aquela pessoa que está lendo, ouvindo, vendo aquela propaganda, ela compre aquela ideia, aquele serviço, ela seja ganhada por aquela ideia. Então, sempre que vier uma propaganda, o caráter é persuasivo. São textos cuja mensagem pretende sensibilizar ou atrair o interlocutor, sensibilizar para diversos temas sociais, temas políticos, assim como atrair para produtos, promoções. Ela pode ser veiculada, elas são muito veiculadas nos jornais, sejam eles impressos ou telejornais, na televisão, no rádio, na internet. Hoje ela é muito, muito forte na internet, na propaganda de produtos, na propaganda política. E pode ser de diversas formas, com recursos audiovisuais, efeitos sonoros, luminosos, tudo isso para chamar a atenção e conseguir convencer o interlocutor da compra ou de que aquilo que está sendo vinculado é verdadeiro, é bom, é adequado. E nas provas do Enem, elas vêm da seguinte forma. Aqui no nosso slide, nós temos uma questão do Enem com a imagem de uma mão
E nessa mão, o que mais se destaca, né, nós vemos a linguagem verbal e a linguagem não verbal, com o desenho da mão, e o que mais está em destaque é a frase, basta de violência contra a mulher. Só que eu vou parar por aí, eu vou olhar a minha questão e vou parar por aí, vou parar nessa frase? Não, eu preciso olhar todos os aspectos que estão envolvidos naquela questão. Nesse caso, na palma da mão e nos dedos, existem algumas palavras em espanhol. Lembrando que a questão, a imagem, a propaganda, o texto sempre vem em espanhol na nossa prova e o enunciado vem em português. Quando se tratar de um texto curtinho, de uma charge, de uma propaganda, não necessariamente eu preciso ir primeiro para o enunciado. Eu posso fazer aqui a leitura, já que não vai demandar tanto tempo do que um texto longo, um texto apenas com palavras. Eu posso fazer logo a leitura para depois ir para o enunciado. E aí aqui aparecem várias palavras, em cada dedo aparece uma palavra, na palma da mão aparece desprecio, violación, indiferença, rotura de huesos, ameaças, diferentes palavras que, se pararmos para ler uma a uma, nós vamos identificar que são ameaças, que são agressões verbais, agressões psicológicas, físicas. Então nós temos todas essas questões dentro dessa mão, né? Todas essas problemáticas dentro dessa mão até o feminicídio, que é uma palavra que também existe na língua espanhola. E aí essas são as palavras em espanhol que estão no desenho da propaganda e traduzidas para o português. São elas: insultos, que tem o mesmo significado em português, insultos; desprecio, que em português seria desapreço, um desdém; violación, que em português seria violação; indiferença, em português indiferença; cachetadas, que em português seria próximo de bofetadas; feminicídio, que é o assassinato de mulheres; acoso sexual, que é o assédio sexual; incesto, que é o incesto, igual em português; crueldade, que é a crueldade; rotura de tímpano, que é a ruptura do tímpano; amenaças, que são ameaças; roçamentos, que são roçamentos no sentido de agressões; e golpes e rotura de huesos, que são os golpes que levam à ruptura de ossos. Então nós temos todo esse vocabulário nessa propaganda. Então imagine, quando a gente visualiza, voltando aqui para a imagem, não parece que tem tanto conteúdo assim, porque o que mais chama atenção é a frase, basta de violência contra a mulher. E como esse símbolo aqui no Brasil também é muito usado para essa ideia de basta, basta de drogas, basta de violência, então a gente já associa o símbolo da mão à frase e já tem vontade de passar para as questões, mas a gente precisa ficar atento a todos os aspectos da nossa questão. Linguagem verbal, linguagem não verbal, e fazer a leitura por completo. Quando nós chegamos nas questões, esse é o do Enem de 2016, da segunda aplicação. E diz assim: essa propaganda foi criada para uma campanha de conscientização sobre a violência contra a mulher. As palavras que compõem a imagem indicam que há. Lembrando que está em negrito para destacar aqui para a gente, mas no Enem não vem em negrito. Então, o que é que essas palavras compõem junto com essa imagem? Letra A: violência contra a mulher está aumentando? Se eu faço a leitura dessas palavras, se eu vejo a mão, se eu vejo a frase principal, eu consigo ter esse entendimento que a violência contra a mulher está aumentando? Não tem nada que leve a essa afirmação. Mesmo que na nossa realidade, na nossa vida real, essa seja uma afirmação verdadeira. A gente sabe que cada vez mais a violência contra a mulher está aumentando, mas eu não posso dizer que isso está de acordo com o texto. A gente precisa sempre, eu falei isso na nossa última aula e reforço nessa aula, ficar atento ao que a questão está pedindo e não parar na primeira informação que a gente acredita ser verdadeira. Então aqui está pedindo a imagem e as palavras indicam. Letra B: agressão à mulher acontece de forma física e verbal? Eu consigo afirmar isso a partir das imagens? Consigo. Que forma física é essa? Que forma verbal é essa? De forma física nós temos cachetadas, feminicídio, acoso, e de forma verbal, insultos, ameaças. Essas são as
formas verbais de violência contra a mulher. Então, a gente já sabe que, de acordo com o texto, as imagens e as palavras querem dizer isso, que a agressão à mulher acontece de forma física e verbal. Mas aí eu já sei a resposta, eu posso ir para outra? Não, o ideal é que você faça a leitura para confirmar que realmente aquela resposta é a correta. Então, na letra C, violência contra a mulher é praticada por homens? Assim como na letra A, a gente sabe que isso é verdade, de acordo com a nossa realidade, mas não tem relação com o texto, com a propaganda, com a imagem. Na letra D, agressão à mulher é um fenômeno mundial. Da mesma forma, é um fenômeno mundial. Aí, nesse caso, está em uma propaganda em espanhol. A gente sabe que acontece aqui no Brasil, em diversos outros países, mas não podemos colocar essa como resposta certa, porque, de acordo com o texto, não faz relação a essa questão de fenômeno mundial, ou local, ou regional, ou de um país especificadamente. E na letra E, violência contra a mulher ocorre no ambiente doméstico. Mesma coisa das demais. Essas afirmações estão corretas, de acordo com a nossa vivência, a nossa realidade, mas não de acordo com o texto. Então, para confirmar, a nossa primeira questão sobre propaganda do Enem 2016 tem como resposta correta: agressão à mulher acontece de forma física e verbal. Então, eu destaquei para a gente ter uma melhor visualização. Como não aparece tão grande por causa do slide, então eu já deixei em destaque. As palavras que compõem a imagem indicam que há. Mas prestem atenção, na nossa prova, na prova do Enem, não vem em destaque, não vem em negrito, não vem em itálico, não vem sublinhado. Não existe esse tipo de destaque. O texto vem todo na mesma fonte para que vocês identifiquem o que é que está sendo pedido naquela questão. Vamos fazer mais uma questão. Outra propaganda, só que também no sentido, não no sentido de vender um produto, mas no sentido de avisos, que também são muito comuns propagandas nesse sentido. E essa propaganda diz assim: gracias por no fumar. Mesma coisa. Tem uma frase em destaque, assim como na outra propaganda. Por que essa frase está em destaque? Eu vou deixar de ler as outras? Não, eu preciso fazer a leitura completa do meu texto. Nesse caso, não é utilizada uma linguagem não verbal. Então, eu vou ficar atento à linguagem verbal. Su aliento más fresco, sus pulmones más limpios, su vida más larga y mejor, los no fumadores agradecidos, mejor salud para los que le rodean. Então, o que é que a gente tem aqui, se a gente for fazer a tradução para o português? Gracias seria obrigado, então, obrigada por não fumar. Então, quando a gente diz obrigada por não fumar, a gente está se direcionando a quem nessa propaganda? A gente precisa ficar muito atento quando está de frente a uma questão que traz uma propaganda, que traz um anúncio publicitário, para entender para quem é o interlocutor dessa propaganda, para quem essa propaganda está sendo direcionada. Então, na hora que diz assim, obrigada por não fumar, está sendo direcionado a que público? Pensem aí. E aí depois diz assim, o seu hálito mais fresco, os seus pulmões mais limpos, a sua vida vai durar mais e vai ser melhor. Os não fumadores agradecem, uma melhor saúde para os que estão ao seu redor. Isso é uma questão muito discutida, porque as pessoas que estão ao redor de quem fuma, elas também são prejudicadas. É o que se chama de fumante passivo. A pessoa não fuma, mas ela está em contato com quem fuma e acaba sendo prejudicada também. Então, aqui ele está dizendo que os não fumadores estão agradecidos, né? Estão agradecendo por essa questão de alguém não está fumando para quem essa propaganda está direcionada. Então, é uma propaganda agradecendo. E aí vamos para o próximo slide, onde tem a nossa questão do Enem 2014, também da segunda aplicação. Gracias por no fumar é o título de um texto publicitário produzido pelo Ministério da Educação e Cultura da Espanha. Esse título, associado ao conteúdo do texto, tem como finalidade. Então, aqui, mesma coisa. Eu vou precisar associar o título ao texto para poder dar um sentido. Então, gracias por no fumar. Obrigada por não fumar. Quando eu relaciono ao conteúdo do texto, qual a finalidade nessas duas perspectivas? Proibir o consumo de cigarro em ambientes públicos,
em algum momento, se eu voltar aqui, fala de ambientes públicos, fala de como a pessoa ficaria melhor, tanto a pessoa que fuma como a pessoa que não fuma, ficaria melhor se as pessoas não fumassem. Então, não fala nada relacionado à proibição de fumar em si, ou a ambientes públicos, ou a ambientes privados. Não temos isso como finalidade. Letra B, informar os sintomas do tabagismo. É isso que está como finalidade nessa propaganda. Informar os sintomas do tabagismo. Vamos deixar essa aqui em stand-by enquanto a gente visualiza as outras. Convencer os fumantes a abandonar o vício. O que é que vocês acham? Letra D, questionar a qualidade de vida do fumante. E letra E, agradecer as pessoas que não fumam. Então, se a gente presta bem atenção, volta para a imagem. Ah, professora, eu tenho pouco tempo quando eu estou fazendo a prova do Enem, mas algumas vezes vai ser necessário você voltar para fazer uma nova leitura para ter um entendimento macro de acordo com as questões. Não vão ser todos os casos, na questão passada, por exemplo, nós não precisamos, mas nessa questão já sim é necessário. Então, a gente vai visualizar a finalidade. Proibir o consumo, a gente já sabe que não. Então, informar os sintomas, convencer os fumantes a abandonar o vício, questionar a qualidade de vida do fumante ou agradecer as pessoas que não fumam. Convencer os fumantes a abandonar o vício. E como é que se convence os fumantes a abandonar o vício do cigarro? Aqui ele diz de uma forma bem simples, seu hálito mais fresco, o seu hálito mais fresco. Ele está informando aqui na propaganda como é a vida da pessoa não fumante. Seus pulmões mais limpos, sua vida vai durar, né, vai ter mais anos e vai ser melhor, vai ter uma qualidade de vida melhor. E aí, as pessoas que não fumam serão eternamente gratas por não estar precisando passar por isso, né? Vão ter uma melhor saúde as pessoas que estão ao redor. Então, informar os sintomas do tabagismo? Não, ele não está informando os sintomas do tabagismo. Assim como ele também não está questionando a qualidade de vida do fumante, porque ele está falando para o fumante e também colocando o agradecimento do não fumante. E na letra E, agradecer as pessoas que não fumam. Não é este o sentido, não é agradecer às pessoas que não fumam, é agradecer às pessoas que fumam para que elas se conscientizem e parem de fumar. Então, na nossa segunda questão, nós temos como resposta a letra C. Além das propagandas, aparecem também as campanhas nas nossas provas. Da mesma forma, a cada 2 anos, a cada 3 anos, tem essa regularidade no aparecimento de campanhas na prova. Então, a gente precisa entender qual a finalidade da campanha, porque sabendo ou relembrando, no caso dos que já estudaram, eu consigo visualizar aquela questão e já ter um entendimento macro. A campanha são textos que surgem através da detecção de algum problema. Então, quando a gente ouve falar campanha de vacinação e a gente chega no posto de saúde, tem um cartaz, tem uma propaganda sobre aquela campanha. Então, as campanhas, elas fazem parte das propagandas. A partir de campanhas surgem propagandas. Agora, as campanhas eleitorais. Então, existem propagandas para vincular essas campanhas eleitorais e de todos os tipos. Então, ela vai surgir a partir da detecção de algum problema, da demanda na comunidade, seja no campo social, no campo político, no campo cultural, no campo da saúde, da educação, independente do campo, de acordo com a demanda ao surgimento dessas campanhas. Geralmente, o principal intuito é alertar a população sobre a importância de algo, a importância de se tomar a vacina, a importância de votar, que são temas que estão mais em alta hoje em dia. Então, ele vai utilizar aquela campanha para convidar as pessoas para realizarem algum tipo de atividade ou algum tipo de conscientização. Então, da mesma forma que a propaganda ela tem um caráter persuasivo, a campanha também. Ela objetiva isso, é convencer, chamar os interlocutores, os leitores daquela campanha para algo ou para algum lugar.
E aí pode ser um texto injuntivo, um texto informativo, um texto expositivo, pode ser os três, pode ser dois, a depender do objetivo daquela campanha. Ela pode apenas informar, apenas expor ou convidar a pessoa para realizar algo. Então, a linguagem, sempre ela é uma linguagem simples, uma linguagem objetiva, uma linguagem acessível. Então, precisam ser palavras que as pessoas conheçam, porque geralmente ela é utilizada para atingir grandes públicos. Então, das pessoas mais letradas a menos letradas, elas precisam entender. Então, muitas vezes são utilizadas imagens, porque com as imagens o entendimento acaba sendo um pouco maior. Justamente, o uso de imagens e outros recursos gráficos, como tabela e etc. São temas atuais de interesse da população e textos relativamente curtos, para que a pessoa ela não perca tempo lendo o texto. Então, há essa associação do texto com a imagem para que seja uma leitura rápida e principalmente quando ela vem em outdoor. Então, você está passando no carro ou você está passando caminhando, você precisa fazer essa leitura rápida. Então, assim como nos cartazes que a gente vê nos lugares, escolas, postos de saúde, supermercados, nos outdoors também ela precisa estar clara. Então, por isso há essa associação da linguagem verbal com a linguagem não verbal, por ser um espaço de textos curtos, geralmente. E no Enem aparece da seguinte forma. Eu trouxe também 2 exemplos de questões sobre campanhas. A primeira é uma campanha sobre amamentação. Quando a gente visualiza a campanha, a gente já entende que vai se falar sobre essa questão. Quando diz lactância, a gente sabe que lactante, tanto no espanhol como no português, se refere à amamentação. Então, é exatamente como eu falei, aqui vem texto, vem um texto em destaque, vem um texto menor abaixo da imagem, mas a principal ideia é a da imagem. Então, a gente já sabe que essa imagem vai ter total relação com o nosso texto, que diz assim: lactância durante el embarazo y el tándem. Las mujeres podemos lactar durante el embarazo y el tándem, siendo una práctica natural y respetuosa con nuestros hijos. É uma campanha da Azarral. Então, a gente precisa visualizar tudo, se diz de onde é a campanha, o país, se tem a referência, porque às vezes essas questões elas vão nos ajudar a responder a nossa questão de uma forma correta. Então, vamos visualizar a tradução. A amamentação durante e depois da gravidez é o título dessa campanha. E embaixo diz assim: as mulheres podemos amamentar durante e depois da gravidez, sendo uma prática natural e respeitosa com os nossos filhos. Então aqui a gente tem uma mulher que está grávida, em espanhol, embaraçada, e um filho beijando a sua barriga. Então aqui já mostra uma prática de respeito com o filho, assim como é o caso da amamentação, é uma prática de respeito. E na nossa questão do Enem de 2014, no enunciado diz assim: as marcas de primeira pessoa do plural no texto da campanha de amamentação têm como finalidade. Então, que marcas de primeira pessoa do plural são essas? Na nossa tradução, eu já trouxe essas marcas destacadas, que são las mujeres podemos e nuestros. Quando eu digo las mujeres podemos, na tradução para o português fica as mulheres podemos. Fica estranho, né? Quando a gente faz essa associação. As mulheres seriam, colocando um pronome pessoal do caso reto, elas podemos, corretamente, gramaticalmente, seriam elas podem amamentar. Mas quando a gente para prestar atenção no porquê foi usado a terceira pessoa, que é justamente a primeira pessoa do plural, que é justamente essa finalidade que a nossa questão ela quer saber, a gente vai ter um entendimento de para quem é destinada essa campanha e quem está destinando essa campanha. Muitas vezes, na hora que as campanhas, as propagandas, as publicidades, os anúncios, eles são criados, eles são pensados em uma comunicação daquela pessoa para outras que têm um ponto em comum. Nesse caso, quando é utilizado a primeira pessoa do plural para dizer assim, las mujeres podemos, é como se
a pessoa que criou, ou a intenção dessa campanha é de que seja uma mulher falando para outras mulheres. Então, na verdade, não seriam las mujeres podemos, e sim nosotras podemos. No português, nós podemos. Nós mulheres podemos, nós outras mulheres podemos. É como se fossem mulheres que abraçassem essa causa e criassem essa campanha para que outras mulheres também tivessem esse mesmo entendimento. Que entendimento? Lactância durante o embaraço e el tandem. Então, a amamentação durante a gravidez, no caso de você já ter outro filho, e depois também, depois da gravidez. Então, vamos para as nossas questões. Na letra A, incluir o enunciador no discurso para expressar formalidade. Na maioria das propagandas, a linguagem ela é simples, assim como nas campanhas, para que haja um melhor entendimento de um grande público, de uma massa. Então, não é intencional utilizar expressões formais, que deem uma ideia de formalidade, porque o público ele é muito reduzido se você for buscar trazer essa formalidade. Então, essa a gente já elimina, não é na intenção de formalidade. Na letra B, agregar diversas vozes para impor valores às lactantes. Agregar diversas vozes ou uma voz falando diretamente para outra voz, que tem exatamente essas características, a característica de estar grávida, de ter outro filho e de não ter um entendimento de que isso deve ser um ato de respeito. Então, não é no sentido de agregar diversas vozes, é de falar uma voz diretamente para outra. Então, a voz do locutor para o interlocutor. Forjar uma voz coletiva para garantir adesão à campanha. Quando ele utiliza essa primeira pessoa do plural, ele está querendo forjar uma voz coletiva ou dar um sentido de mais proximidade. Justamente isso, é dar esse sentido de mais proximidade, familiaridade, informalidade e não forjar nenhuma ação. Na letra D, promover uma identificação entre o enunciador e o leitor para aproximá-los. Justamente, é utilizando essa linguagem simples, fazendo essa adequação do verbo para a primeira pessoa do plural, que consegue se promover essa identificação entre o enunciador e o leitor para aproximá-los. Neste caso, as mulheres grávidas que têm um outro filho. Então, quando elas fazem essa leitura em espanhol, e se a propaganda fosse em português, elas iam se sentir contempladas. Ah, parece que essa campanha está falando diretamente comigo. Então, é justamente essa a ideia da campanha, esse entendimento de que aquilo ali é diretamente para você, para a sua família, para a sua vida. E agora, só para confirmar que não é uma outra alternativa, na letra E, remeter a voz institucional promotora da campanha para conferir-lhe credibilidade. Não necessariamente a voz institucional promotora da campanha, mas sim essa questão de enunciador e leitor para que haja uma proximidade. Vamos confirmar? Isso mesmo, letra D é a resposta correta da nossa terceira questão com o tema campanha. Então, aqui nós tivemos uma campanha, a nossa primeira campanha, que é uma campanha para amamentação. E agora nós vamos ver uma outra questão com outro tipo de campanha, que é a campanha no sentido de ambiental. Aqui no nosso slide, nós temos uma outra questão do Enem. Todas as questões que eu venho trazendo para vocês são questões do Enem para a gente já entender como é que o Enem faz esse uso desses gêneros textuais, como foi na aula passada, com as tirinhas, com as charges, com o cartoon, com a caricatura e agora com as propagandas e as campanhas. Então, aqui no cartaz, utiliza a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Lembrem-se, é muito comum de todos esses gêneros a utilização da linguagem não verbal. Uma imagem, um desenho, uma foto. Então, eu preciso fazer uma relação? Preciso necessariamente, porque em quase 100% das questões é pedido isso, a relação da imagem com a linguagem verbal. Então, eu preciso estar atento à linguagem não verbal, aos detalhes. E levando em consideração que a prova ela é em preto e branco, então os detalhes eles sempre vão estar nítidos, apesar de estarem em preto e branco e não colorido. Então não há uma perda quando essas imagens não estão coloridas. Então o que é que diz aqui na nossa imagem? Lo que le haces al planeta, te lo haces a ti.
vocês pararem um minutinho e fizerem essa leitura, dá para ter o entendimento do que é que essa leitura relacionada à imagem, o que é que essa frase em destaque relacionada à imagem, o que é que ela está pedindo? E aí embaixo tem assim, actua ahora, hazte socio hoy. É uma campanha do Greenpeace, do Chile, por isso que está em espanhol. E embaixo diz para você atuar agora, para você agir agora, tornando-se sócio hoje mesmo do Greenpeace. Só que em cima, quando diz, lo que le haces al planeta, te lo haces a ti. Se não dá para ter o entendimento 100% pela tradução, pela imagem, já dá para ser feita uma relação. Nós temos uma imagem de uma pessoa passando por um processo de transformação. E quando na frase diz assim, o que você faz ao planeta é o que você faz a você mesmo. Então, quando a gente, de alguma forma, faz algum mal à nossa Terra, ao nosso planeta, ao que está em volta, a gente faz um mal a nós mesmos. Então, vamos para a nossa questão. Estão vendo como são textos mais curtos, textos mais breves, que dá para fazer a leitura do texto e depois ir para a questão? Então, no nosso Enem 2017, na segunda aplicação, diz assim: o texto publicitário objetiva a adesão do público a uma campanha ambiental. Então, essa é a nossa segunda campanha. Nós tivemos uma campanha de amamentação e agora uma campanha ambiental. Então, como nós vimos na aula passada, existem essas questões culturais, essas questões sociais, que elas são cobradas na nossa matriz, e o Enem, nas provas de espanhol e de inglês, ele traz muito bem isso. Ele vai buscar questões de países que falam o idioma como língua oficial para trazer aqui para a gente. Então, por isso que é bom a gente fazer leituras de jornais, seguir páginas no Instagram, no Facebook, que trazem esse léxico, que faz com que a gente se aproxime desses países. Assim como no nosso livro, os livros, né, de espanhol do PNLD, do Programa Nacional do Livro Didático, eles trazem muitos exemplos aliados ao Enem, inclusive questões do Enem comentadas, no caso dos livros da terceira série. Então, diz isso, né? O texto publicitário objetiva a adesão do público a uma campanha ambiental. A relação estabelecida entre o enunciado, lo que le haces al planeta, te lo haces a ti, que é como se fosse o título, a frase principal, e os elementos não verbais. Que elementos não verbais são esses? A imagem do homem. Pressupõe que as atitudes negativas do homem para com o planeta, muito tranquila, né, gente, a questão? Esses elementos não verbais, como esse homem ele está sendo retratado nessa campanha. Junto às atitudes negativas, o que é que vai trazer para o planeta essas atitudes negativas do homem? Na letra A, acelera o envelhecimento da pele. É o aceleramento do envelhecimento da pele, esse destaque? Parece que é só um envelhecimento? Não, né? Na letra B, provocam a ocorrência de seca. Apesar de poder ser confundido com a seca, essa imagem do rosto do homem, não é necessariamente essa questão, né, da ocorrência de seca. Letra D, aumentam o dano atmosférico. Quando ele diz assim, lo que le haces al planeta, te lo haces a ti. É a junção dessa frase com os elementos não verbais. Isso vai pressupor que as atitudes negativas do homem para com o planeta, elas vão, como diz a nossa letra D, prejudicar o próprio homem. Se o que ele faz ao planeta volta para ele, então ele vai prejudicar ele mesmo. Nesse caso, nós, né? E na letra E, para confirmar que não é essa a resposta correta, causam a poluição industrial. Existem algumas questões lá atrás que trazem essa poluição industrial, mas não é isso a relação da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Então, essa questão no homem é como se fosse ele mesmo, essa destruição do planeta fosse sendo causada nele mesmo. Porque se a gente está em um local que a incidência de fumaça, a incidência desse ar mais contaminado é muito grande, nós vamos sentir, nós vamos estar doentes, o homem em si ele vai sentir essas problemáticas que acontecem no próprio planeta. Sejam problemáticas maiores, como as queimadas que acontecem, os deslizamentos de terras, como até
questões menores de caráter regional, de uma própria cidade. Então, todos esses maus que nós fazemos ao planeta, eles voltam para nós mesmos, eles voltam para o planeta, claro, mas principalmente para nós, que dependemos desse planeta para sobreviver. Então, para confirmar, esses elementos não verbais, eles pressupõem que as atitudes negativas do homem para com o planeta prejudicam o próprio homem. Então, além de trazer questões relacionadas, era uma campanha em espanhol, uma campanha chilena, mas além de fazer relação ao espanhol, ao Chile, faz relação a questões sociais. Então, nós precisamos ficar muito antenados, porque não é apenas nas provas de história, de português, que vem essas questões sociais. Na prova de espanhol, assim como na prova de inglês, questões sociais relacionadas ao mundo todo também são cobradas. Não é porque é uma prova de linguagens que vai cobrar apenas aspectos relacionados à língua, aspectos gramaticais, aspectos verbais. Ele vai trazer aspectos sociais também. É isso que traz a nossa matriz, por isso que eu fiz questão na nossa primeira aula, que também está disponível no YouTube, de trazer essa matriz, para que vocês entendessem que não são só questões relacionadas à língua, à gramática, mas são questões muito fortes que trazem a cultura e o social daqueles locais. E como considerações finais, os diversos recursos empregados nas propagandas e campanhas têm o poder de influenciar e de orientar as percepções e os pensamentos. Então, por esses motivos, eles são muito abordados no Enem. Por ser muito abordado, nós precisamos estar familiarizados com esses gêneros. É de extrema importância essa familiaridade para que a gente veja e consiga entender que a gente precisa fazer a leitura da linguagem não verbal, associá-los para conseguir responder a nossa questão. E como indicações para essa aula, eu trouxe o site do Clarim, que é um dos principais jornais da Argentina, que além de trazer notícias do país, notícias regionais, traz notícias de todo mundo. Então, algo que foi vinculado aqui no Brasil, por exemplo, a nossa campanha política. Muito provavelmente, os jornais de todo o mundo, ele vai falar um pouco sobre as nossas campanhas políticas, principalmente para a Prefeitura de São Paulo, do Rio de Janeiro, que ganham mais destaque por serem as nossas maiores capitais, dessas regiões. Então, você pode visualizar uma notícia sobre o Brasil em espanhol nesse site. Você digita lá www.clarim.com, já vai abrir direto no site, então tem todas as questões, vai estar dividido por questões de esporte, questões mundiais, questões sociais, então você pode estudar dessa forma, fazendo a leitura de uma matéria para estar mais atento a esse léxico. Assim como pesquisar no YouTube propagandas em espanhol e acompanhar algumas propagandas em vídeo, assistir essas propagandas, que geralmente são aliadas à linguagem não verbal e à linguagem verbal, e tentar entender, porque muitas vezes também tem questões cômicas, tem questões irônicas, então é importante a gente estar por dentro dessas questões para conseguir fazer um melhor entendimento e trazer isso para a nossa prova, esse domínio, essa familiaridade para a nossa prova, para a gente conseguir fazer uma boa prova. Para a aula de hoje era isso, pessoal. Desejo que vocês fiquem bem, desejo muita saúde, muita paz. Quem puder, que continue em casa. Nós ainda, infelizmente, estamos enfrentando essa pandemia, por isso não conseguimos retornar às nossas aulas, mas estamos aqui juntos no Enem para que vocês consigam estudar e estejam preparados para essa prova. Um beijo da professora Salviana. Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.